Ultimamente a gente tem passado por uma época de várias refações, remakes, reboots, esse tanto de nome em inglês que o povo fala para falar que vai copiar o trem lá de trás para ver se dá certo hoje em dia. E eu acho que tem várias produções que isso não cabe. Mas tem aqueles casos em que as produções dão muito certo e ao longo do tempo elas sempre voltam, fazem sucesso, param de fazer sucesso, volta de novo e sempre estão por ali. Que é um dos casos da família Addams. Que já teve várias produções ao longo do tempo e inclusive tem feito bastante sucesso aí com o spin-off, né, a Wandinha, mas a verdade é que o criador da família Addams era tão estranho como a própria família. E hoje eu vou contar para vocês a estranha história dele. É hoje no Nerd Show. Showtime! Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Temos que começar a nossa sombria história de algum lugar, né? Do criador da criatura. Precisamos falar sobre Charles Addams. Que coisa, não? O criador da família Addams se chamava Addams. Olha só. Renato, eu posso fazer um adendo aqui no seu vídeo? Pode sim, por favor. Eu adoro histórias obscuras, sombrias. Então você vai gostar bastante dessa. O Charles Addams era um cara que começou a trabalhar numa revista que chamava True Detectives. Isso lá no final dos anos 20. Essa revista, basicamente, era como se fosse aquele canal do seu de True Crime favorito. O True Crime, gente, é aquele povo que fica falando dos crimes, né? Porque antes era o José Luiz da Atena. Mas é um desacato à autoridade total. Hoje você pode falar isso no YouTube e ganhar muitas visualizações com isso. Então essa revista, ela publicava os crimes verdadeiros que tinham acontecido lá nos Estados Unidos. Só que a função do menino Charlinho era de retocar as imagens dos cadáveres que apareciam nessa revista, sabe? Por exemplo, tá um pouco, como é que vamos dizer assim, descolado, né? A pessoa tá meio arregaçada, ele ia lá, dava um Photoshop da época, aqui, ó, pra dar um negocinho muito bonito, mas diz ele que gostava muito mais das fotos originais, já mostrando que ele gostava muito desse mundo mais bizarro, se é que a gente pode dizer assim. Só que em 1932, ele começou a prestar serviço para um jornal que chamava The New Yorker, e começou a fazer várias ilustrações. Coisas macabras? Não só isso. Coisa para ilustrar reportagem, para ilustrar jornal, fazer umas tirinhas. Em 1938, ele publicou uma tirinha de uns indivíduos bem estranhos, sabe? Que chamaram bastante atenção porque eles eram feios pra diabo, né? Nossa senhora. Mas é aquele negócio, né? A fruta não cai tão longe do pé. Porque o próprio Charles Addams era uma pessoa, vamos dizer, um pouco exótica, né? Porque, por exemplo, diz que quando ele era pequeno ele ia muito no cemitério, ele colocava as tumbas dentro de casa, né? Usava as mesas como tumba. Não conheço ninguém que fazia isso, né? É que era gótica nesse ponto também. Ah, Renato. Diz que ele bebia vinho na Praça da Liberdade, lá em Belo Horizonte. Ah, Renato, me poupe. Ele ia numa atriz, com as bandas de gótico, gothic metal. Diz que ele fazia isso tudo. E pensa só, numa época onde tá todo mundo fazendo aquelas tirinhas todas felizes lá, um cara que aparece com as tirinhas todas de um povo meio gótico, trevoso, claro que isso ia chamar a atenção de alguém, né? Mas a gente tem que falar aqui que essa tirinha desse povo estranho, né, até então sem nome lá, não era o único trabalho dele. Na verdade, ele desenhava pra tudo quanto é jeito lá no jornal. Ele produziu por lá mais de 1.300 desenhos. E esses personagens que ele criou, né, começaram a aparecer em algumas tirinhas junto com os outros, até que chega um Natal em específico, que ele faz uma caricatura lá, como se fosse um desenho dessa família muito estranha, jogando óleo quente em cima daquele pessoal que ficava cantando nas noites de Natal na frente da casa dos outros, sabe? Eu não sei se você tá errado não, Aurelano, você acha? Você tá lá meia-noite, aí do nada chega um tanto de gente na sua porta, o primeiro dia de Natal deixei meu sapatinho. Eu não sei se eu acharia tão estranho assim não, sabe? Mas acabou que o desenho ficou muito famoso e começou a vender bastante como cartão de Natal. Muitas pessoas concordaram também. E a família continuou sem nome até 1962, quando a primeira integrante ganhou uma alcunha, que era a Wednesday.
também conhecido como Wandinha aqui no Brasil, né? Mas lá nos Estados Unidos ela chama Quarta-feira. Pra que eles deram o nome? Eles não são bobos, eles tinham que fazer um boneco pra vender uma boneca dela, então colocaram o nome que aí ficava mais fácil. E pra que traduziram como Wandinha? Porque simplesmente não dá pra falar Wednesday. Ou então, oi, quarta-feira, você pega um sexta? Fica difícil, né? Mas você deve estar se perguntando como que isso tudo acabou virando uma série, né? Porque assim, na verdade, vieram várias séries a partir disso, mas a primeira foi de 1964. Por volta de 1962, teve um executivo lá, aquele cara cheio de ideia, e falou assim, estou precisando de um novo projeto, que ele era da ABC, que é um canal lá dos Estados Unidos. Ele entrou na biblioteca e estava procurando uns livros, até que ele achou um livro do Sr. Adams, que não se sabe ao certo qual que é, mas poderia ser o Dear Dad Days, a Family Album, que é várias ilustrações meio macabras dele, que foi um álbum que fez bastante sucesso. Aí esse tal executivo falou assim, nossa, mas esse trem meio macabro aqui, a gente podia fazer isso aqui uma obra de televisão, uma série de televisão. E ele foi atrás do contato de quem tinha feito e chegou no Sr. Adams. Aí falou assim, Sr. Adams, a gente podia fazer uma adaptação para televisão. Ele falou assim, não, bora fazer, achei uma boa ideia. E na segunda reunião, esse David Levy já queria que desse um nome para essa família. E foi aí que vieram os nomes inventados no meio da hora. Isso aqui é quarta-feira. Quarta-feira parece um trem inventado, né, Gabriela? Com certeza. De última hora. Mas aí veio Gomes, Mortícia, Pugsley, que é o feioso aqui no Brasil, o Uncle Fester, que é o tio Chico, a Grandma, que é a vovó, o Lurch, que é o tropeço, o Cousin It, que é o primo It, o Thing, que é a mãozinha, e já tá bom, né? Renato. Oi. Os nomes em português são infinitamente melhores do que os originais. Muito melhores. Mas teve uma época que não foram não, Barbarolanda. Mas nós vamos chegar lá. Teve mais uma reuniãozinha, né? Mas foi basicamente esse envolvimento que o Sr. Adams teve na série. Fora isso, ele falou assim, eu lavo as minhas próprias mãos góticas. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com isso. Porque ele tinha poder de veto, né? Tipo, no roteiro, como é que usavam as imagens lá. Mas ele não usou nada. Deixou o carro correr solto. E foi, inclusive, na série que veio a homenagem pro autor que chamou eles de Família Adams. E o elenco seria a Caroline Jones como Mortícia, o John Astin como Gomes Adams, o Jack Coogan como Tio Fester, a Blossom Rock como Vovó Adams, a Lisa Loring como Wandinha Wednesday, o Ken Weatherwax como Pugsley, o Ted Cassidy como Lurch, que inclusive dava medo pra caramba, e o Felix Silla como Primo It. No enredo não tem nenhuma mãozinha, com perdão da piada, né, do criador da série. Na verdade foi o pessoal lá da ABC que fez o negócio todo. Sendo que o principal escritor foi um cara que chamava Nat Perry. E aí a ideia era bem simples assim, era uma família meio estranha, meio gótica assim, que se interessava mais pelo mundo sobrenatural, paranormal e coisas mais feias, né, mais sombrias. E o Gomes era tipo um empresário que tinha muito dinheiro e ele gostava muito da esposa dele, a Mortícia, que era uma pessoa mais de classe e tal. E era uma família bem rica. E claro que a coisa interessante da série é o humor, né? Que mostra a diferença do pessoal lá normal dos Estados Unidos e dessa família rica e excêntrica. Gomes! O que foi? Ele está lá fora, brincando com aquela coisa. Talvez seja um filhote de tatu. Com um detalhe que essa série de televisão foi propositalmente feita para ser menos maldosa, porque as tirinhas eram bem mais maldosas, e mais engraçada. Tem razão. Mas você já percebeu que a família Adams anda todos os dias de preto, assim como eu? Mas não é um preto qualquer não, é um preto específico, um tom de preto da Tech T-shirt da Insider. Claro que não tem só essa cor, né? Tem várias cores, vários modelos, vários produtos no site da Insider. E a Insider é uma marca com tecnologia para criar roupas. Por exemplo, essa Tech T-shirt aqui, ela tem um pano molinho, gostoso, né? Que abraça você no corpo e também não deixa você ficar fedendo por aí, né? Porque você sabe que às vezes aquele negócio a caatinga vai saindo do seu corpo, essa aqui não. E o legal dela também é que roupa preta, gente, a gente tem que passar roupa preta, com a Insider você só coloca ela no corpo e ela vai se passando no seu corpo. Olha só que sensual, né? Ou seja, quer uma camiseta pro dia a dia, seja para trabalho, para você ir pra academia, seja para você passear depois do expediente, você está precisando de uma camiseta Tech T-shirt da Insider. E claro que eu não vou te deixar na mão,
Porque com o cupom NERDSHOW você recebe um descontão em todos os produtos da Insider lá no site. Clica no primeiro link da descrição, usa o cupom NERDSHOW que você vai ver assim, meu Deus, não é possível que eu recebi isso tudo de desconto. Rapaz, vai lá que você não vai se arrepender. Insider é Insider. Só que se tem uma coisa que a gente com certeza lembra quando fala dos Addons é do... que eles vêm aí, né? Os Addons vêm aí. A ideia inicial era do pessoal lá da ABC economizar custos, né? Falar assim, não, a gente nem sabe se esse trem vai dar certo direito, vamos pegar uma música já padrãozinha aí, né? Abre o Spotify aí, vamos ver o que nós vamos colocar de trilha de abertura. Mas o David Levy falou assim, não, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um trem direito, vamos chamar um cara pra pensar esse negócio, um cara muito fera dos anos 50 e 60 aí, de Hollywood pra fazer essa música, que era o Vic Mizzy. Smiles right away on the faces of David Levy, the producer, and Al Simon, president. The creepy and the kooky, mysterious. Anyway, I said, my idea is to iris in like an old-time movie and the family. Da-da-da-da. See, but it has to be done electronically, what we call a click track. Well, the director, Sidney Landfield, he didn't know from click track. He said, look, Vic, you wrote it, you said it. Why don't you just do it? Well, that's what I did. I directed the main title on camera. Overnight, it becomes a smash. Estreando em setembro de 1964, a série com seus 34 episódios fez bastante sucesso nos Estados Unidos, renovando para mais uma temporada no ano seguinte com 30 episódios. Aí acontece que ela também foi vendida para o Reino Unido e passou lá de 65 a 66, tanto é que passou aqui na Globo em 1969, nessa versão, mas com uma dublagem com nomes diferentes. Você quer ver o que é pior do que os nomes original, Barbarelana? Quero. A hora é agora, olha só o que veio. O tio Chico era o Funério. Nossa. A Wandinha era a Benenilda. Nossa, não, mentira. Juro por Deus. O Feioso era o Ed e o Tropeço era o Lacraio. Não é lacaio, não? Eu não sei se é lacaio ou lacraio, mas eu fiquei na dúvida aqui, mas é um dos dois. E se fosse Trupico? Nossa, Trupico, mas não cai, né? Ia ser bom demais, se fosse em Minas. Mas apesar desse sucesso, a série foi cancelada sem nenhum motivo que eles falassem, é por causa disso que nós estamos cancelando. Não. Na época, uma revista até falou assim, gente, pode ter sido cancelado porque mudou do preto e branco pro colorido, né? E aí perde um pouco daquela funestibridade, aquele negócio mais colorido, pode ser que fique estranho. E o Charles Addams também chegou a reclamar, falando assim, gente, o negócio tá muito leve. Nos meus quadrinhos o negócio era muito mais pesado, era mais divertido. E pra ele esse negócio foi ruim, porque depois que cancelou a série, a receita dele, foi pro saco. Ele tinha vendido os direitos autorais, então ele não podia mais fazer quadrinho disso pra vender, nem nada, sabe? E os direitos de fazer outra adaptação também ficaram com a segunda esposa dele. E fica só um negócio aqui, um plus, que as esposas dele tudo parecia Morticia Addams, é impressionante, né? Mas tudo bem. E essas duas temporadas foram reprisadas várias e várias vezes na televisão americana. Até que em 1977 eles fizeram um especial, que era o Halloween with the New Addams Family, que o pessoal achou que não foi muito legal não, apesar de voltarem alguns atores originais para fazer. Então a série tinha sido cancelada, tentaram reanimar ela 11 anos depois, mas parecia que nada dava jeito, né? Mas enquanto isso, por exemplo, na Austrália, tava começando a passar o primeiro programa e eles estavam, nossa, adorando aquele negócio. E os atores iam pra lá e davam entrevista. Meio que aconteceu com o Chaves aqui no Brasil, que começou a fazer sucesso bem depois, sabe? Ou Todo Mundo Odeia o Chris. É por aí. Mas, infelizmente, em 1988, o Charles Addams falece, vendo a sua criação em baixa nos Estados Unidos. E meio que sem noção nenhuma, em 1989, a Sunsoft lança um jogo que se chama Fester's Quest. Um jogo de tiro para Nintendinho baseado no tio Fester, né? Meio que assim, sem propósito nenhum, o trem não tava fazendo nem sucesso nem nada, mas eles resolveram lançar. Considerado um dos piores jogos já feitos para o Nintendinho, olha aí. E teve também um desenho lançado pela Hanna-Barbera em 1973, mas que também não, vamos dizer que não comoveu ninguém, né? Oh, Gomes, adoro isso aqui. Que disse? Eu não estou ouvindo. Não teremos um momento de paz.
Mas acaba que os anos 90 são uma grande virada para a família Addams, né? Mais uma vez. Porque na virada dos anos 80 para os anos 90, um executivo da Fox sugeriu do pessoal assim, vamos reviver aquele negócio da família Addams, porque fazia sucesso pra caramba, né? O pessoal adorava, a gente vai conseguir fazer isso de novo. Mas eles não conseguiram comprar os direitos que pertenciam a duas partes diferentes, né? Uma, a moça lá, a segunda esposa dele, e outra parte, a Orion Pictures, que tinha comprado o estúdio que fez a série original de 1964. Aí eles tinham um plano de fazer uma série pra televisão, né? Mas aí fala assim, mas vai ficar difícil, que tem que comprar desse aqui, daquele outro. Só que a viúva resolveu vender a parte do direito dela pra Orion Filmes. Aí eles falaram assim, então a gente mesmo vai fazer alguma coisa com esse trem aqui. Vamos fazer um filme. E a partir daí, um elenco todo novo foi montado, né? Cogitaram, inclusive, trazer a Cher pra ser a Mortícia Addams. Ia encaixar bem, né? Ia ficar muito legal. E também o Tim Burton para ser o diretor desse filme. Também acho que ia encaixar bem. Nossa. Mas não aconteceu. Esse é o elenco que você tá mais acostumado. Angélica Houston como Mortícia, Raul Julia como Gomes, Christopher Lloyd como Fester Addams, Christina Ricci como Wednesday, Vandinha, Jimmy Workman como Pugsley, Judith Malina como Vovó, Carol Strucken como Lurch, né, o tropeço, Christopher Hart como Mãozinha e John Franklin como Primo It. E o diretor foi o Barry Sonnenfeld, que, por acaso também, foi o diretor de MIB, Homens de Preto, e também o diretor de Vandinha do Netflix, ó. Olha só que da hora. O resultado, claro, desse filme foi muito da hora, foi muito bom. A gente sempre tem a memória desse filme quando a gente pensa em Família Addams. É pro seu irmão? Eu não acredito. Não pode continuar. Só que a produção desse filme, gente, nossa senhora, foi sofrida, meu Deus do céu. Eles tiveram que reescrever esse roteiro umas 270 mil vezes, né? Coisa que encareceu mais ou menos 5 milhões de dólares no orçamento final. E a Orion Pictures também não deu conta ali de colocar o dinheiro pro negócio sair redondinho, né? Tanto é que eles não conseguiram terminar. E acabaram vendendo o direito pra Paramount Pictures concluir o filme. E tipo assim, o Raul Julia teve um problema no olho, tiver que parar pra ele voltar a gravar. While he's having the business meeting, he likes to sword fight. There were stunt doubles standing by. Had enough? Ha! But we decided we wanted to do the dueling ourselves, and we practiced with a very good dueling master, B.H. Barry. Fine lunge, but your riposte, a tad rusty. Angélica Houston tinha um problema também, que ela tinha que fazer, sabe aquele olhão da Mortícia, assim, ó, pra cima, aquela sobrancelha? Tinha que colar um trem pra ela, assim, atrás da nuca, puxando, sabe? Igual o pessoal faz hoje. Isso dava muita dor de cabeça nela, gente. E ela tinha que parar, tirar esse negócio, pôr de novo pra começar a gravar. O processo foi longo. E Nick e a Paramount foi lançar o filme, ela descobriu que a Orion não tinha os direitos internacionais do filme, que tava com a Columbia. Aí, mais um trem. Aí eles foram negociar os direitos internacionais, conseguiram comprar. No final, o filme custou uns 30 milhões de dólares para ser produzido, mas rendeu quase 120 milhões de dólares como lucro. Ou seja, deu um retorninho bom. E mais 191 milhões de dólares no mundo inteiro. Ou seja, compensou bem. Mas aí o produtor original de 1964 falou, o David Lynch falou assim, mas vocês não têm os direitos aqui, que eu tenho os direitos da série e tal. Acabou que eles fizeram aquele contratinho de cala a boca de gaveta, assim, compraram o direito porque eles queriam fazer a segunda parte desse filme, que aconteceu. E claro que como o primeiro filme fez bastante sucesso, algumas produções vieram dele. Um sucesso palpável! Por exemplo, um jogo de videogame para Mega Drive, Super Nintendo e Atari ST, que foi lançado pela Ocean em 1992. E depois do sucesso do filme, a Hanna-Barbera também lançou um desenho animado que foi lançado em 1992 com 2 temporadas. Um novo desafio! Usar arame farpado quente como fio dental. E quando foi lançado o segundo filme, teve um RPG que foi lançado para Super Nintendo em 1994, que algumas listas julgam que é um dos 100 melhores jogos da história do Super Nintendo até hoje. Teve uma produção depois que também foi chamada de Family Addams Reunion, que foi uma reunião que eles fizeram da família Addams, um novo filme, mas com outros personagens, com só 2 atores originais.
Que claro que a gente dá uma olhada assim e vê que por que não foi... A reunião foi mais ou menos assim, né? Reuniram só um pedaço do elenco mesmo. Agora o que eu fico me perguntando, reunião de quem nunca fez nada junto? Mas aí o problema já começou no conceito, né? Em 2019 e 2021 foram lançadas 2 animações em formato de filme da família Addams, que até conseguiram um certo sucesso, mas nada que chegasse aos pés de Wandinha, que realmente abalou as estruturas dos streams, né? Que eu gostei, eu pensei que o primeiro episódio ia ser meio ruim, eu vi o primeiro e falei assim, esse trem vai ser meio enjoado. Mas depois eu vi, acabei gostando, apesar de ser um pouco adolescente, né? Renato, você é um pouco preconceituoso. Pronto, falei. Por quê? Porque você já sai julgando a série sem nem ver. Mas eu vi um episódio, já estava Então, bom, mas né? antes você tava falando mal. É, verdade. Mas se eu tenho uma certeza é que daqui a algum tempo vão esquecer Wandinha, a família Addams vai cair no esquecimento de novo, mas lá no futuro vão trazer de volta, porque é um universo muito interessante e que com certeza, quando alguém faz, lembra de família Addams e pensa em algum momento bom da sua infância. Que seja na sessão da tarde para ver um filme ou que seja nos videogames para jogar um belo jogo. Mas que o criador deles era estranho, isso era demais.